Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Servos da Bola Podcast, o seu podcast de toda semana. Graça e paz a todos. Eu estou aqui com meu parceiro, meu companheiro de zaga, Pastor Gilmar. Pô, me deu trabalho quando jogava no São Paulo, viu? Me deu trabalho. Mas encerrou a carreira no Botafogo, então tá tudo certo. Tudo feliz. Tá, o último time foi o Fogão, e isso é muito bom. E hoje, né, Gil, nós vamos receber um ex-jogador do Botafogo também, E né? pela primeira vez, alguém que faz gol, né, Gonçalo? Pois é, rapaz. Sabe o que que é mais difícil É trazer verdade. atacante porque eles se movem muito, Muito são lisos, né? habilidoso, os caras E é escorregam difícil, daqui. escorrega. A gente está tentando, já por 3 semanas eu tentei trazer ele aqui, mas ele fugiu. Mas hoje ele veio, e é uma benção ter ele aqui com a gente, porque é um servo também de Cristo, Amém. um homem, um goleador, um homem-gol, né? Homem Um gol. homem-gol, um homem de Deus, Amém. e, pô, fez muitos gols, me deu muitas alegrias também pelo Botafogo, me fez passar algumas raivas, porque também jogou contra e meteu gol pra caramba, né? Mas isso é muito bom, né, Gilmar? É Anuncia verdade. aí, apresenta o Não, nosso. não, não, eu. Mas antes de apresentar, peraí, vamos mandar um abraço para os nossos apoiadores, né? Ah, é. Isso é importante, porque sem eles a gente não poderia estar aqui. Mandar um alô para todos os amigos da Stitcar Auto Sales, essa loja de carros aqui em Orlando, que você não pode deixar de conhecer. Aliás, a Stitcar, você pode comprar o seu carro ainda no Brasil. Isso é muito bom. Além do mais, você tem 6 meses de garantia, toma um cafezinho. E a Esticar ainda vai presentear aqui o nosso convidado de hoje com um bonezinho, com uma caneca, para ele tomar um cafezinho. Está chegando o inverno aqui em Orlando. Aliás, nós estamos nos Studio Celebrations, direto aqui de Orlando, na Flórida, fazendo esse podcast para levar a você a palavra de Deus e as histórias, né, que são muitas dos jogadores de futebol, ex-jogadores e jogadores da atualidade também estarão vindo aqui, né, Gil? É verdade, é verdade. E a gente está feliz e também com a RJ Mais Soluções Financeiras, nossos irmãos que têm aí sido uma bênção com a gente, É patrocinado verdade. também esse nosso projeto, esse sonho, mais de 15 anos no mercado, Rio, São Paulo, mais de 90 funcionários. É, não, é uma E, potência. A e uma RJ Mais benção, né? Investimentos. Se você quer planejar o seu futuro, você não pode deixar de se consultar com os profissionais da RJ Mais, para que você possa vir a ter tranquilidade no futuro com o seu dinheiro bem investido. Isso é muito importante, É né? verdade. Aproveitar com o nosso convidado de Será que ele hoje, fala inglês, nosso fala convidado? inglês, isso. Ó, se ele não fala inglês, ele vai falar, né? Porque a dica do Servos da Bola é imperdível. ULA Américas, curso de inglês, escola de inglês, né? Melhor dizendo. E através da ULA América você pode conseguir a documentação para dar entrada no seu visto de estudante lá no Brasil. Se você quer vir morar nos Estados Unidos, quer vir estudar inglês nos Estados Unidos, você não pode deixar de conhecer a ulaamerica.com. Se você quiser mais informações, acessem o site ulaamerica.com e aí você vai ser muito bem informado e vai poder ser atendido também pelos profissionais da Ula América aqui em Orlando. Eles têm escolas de inglês em Orlando e também tem na Califórnia. Para quem quer ir surfar um pouquinho lá na Califórnia, né, que é um destino muito procurado dos É brasileiros que gostam de verdade. surf, mas ulamerica.com, a sua escola de inglês. Gil, você marcou ele não, né? Rapaz, a gente não consegue não, né, Gustavo? Não, mas quando você jogava, você chegou a enfrentar ele? Não. Não, Não. Não, ele é não pegando. garoto. É garoto Jovem, ainda. jovem. Eu ia falar a idade dele, mas não vou entregar, não. Mas é garoto, é garoto. É verdade, o nosso Seja muito irmão. bem-vindo, nosso irmão, irmão em E Cristo. que alegria poder estar com ele hoje, Amém. André Lima, Obrigado. esse irmão querido que a gente tem aí orado para ver se ele podia vir, né, Gonçalo? E hoje Pô, foi. Deus abençoou que Deus o homem veio, abençoou, né? é Amém. verdade. Não, mas Obrigado, ele vai irmãos. ter vai contar muitas histórias aqui, porque
Eu fui tentar contar na palma da minha mão os clubes que ele jogou, aí não deu. Eu tenho que contar nas minhas mãos, nas do Gilmar, Ainda e pegar e talvez emprestar. pegar as dele também, né? É, Meu irmão, seja muito bem-vindo, que obrigado, Deus te Gonçalo. abençoe muito. Amém. Obrigado pela honra de estar aqui Tá participando com doido. a gente. Pra mim, como um torcedor botafoguense, não tem lugar melhor. Tá tudo Como em é que eu casa. vou negar um convite desse? Primeiramente, graça e paz, irmão Gonçalves, Isso irmão aí. Gilmar. É um Amém. prazer imenso estar aqui com vocês. Tive felicidade de Maracanã, Geraldo Maracanã, molequinho com meu pai, né? Tá lá torcendo pelo nosso Botafogo. Né, às vezes torcendo contra o Gilmar para que ele perdesse uma bola pra gente poder fazer um gol, né? Mas, cara, eu fico muito feliz, abençoado, né? Me sinto abençoado por Deus para estar aqui nesse momento aqui da gente bater um papo, contar um pouco das histórias aí, que temos bastante. Não, e o mais importante nesse momento, né, André? A gente fazer uma corrente positiva de oração por nossos irmãos em Israel, na Palestina Claro. também, no Oriente Médio de forma geral, né? Sim. Porque o mundo precisa estar orando, né, Gil? Com Pela certeza. paz no mundo. Hoje de Muito. manhã, nas E eu minhas tive lá, né? orações, Joguei lá. Você jogou lá Fica em Israel, né? como já Aí, uma ó, dica aí dos clubes. vai contar a história. Eu também já tive em Israel várias vezes e vai ser muito bom. Vai ser uma benção esse papo de hoje, Com não tem a menor certeza. dúvida. Com certeza. Vamos começar contando um pouco. Eu falei aqui das minhas Das mãos e mãozinhas. do Gilmar, que não dá para contar os clubes dele, então vamos deixar que ele conte. Então, Você começou aonde, irmão? minha base toda foi no Madureira, desde os 6 anos de idade até profissional, né? Juntamente ali com talvez o jogador que vocês possam conhecer, o Maicon, que jogou no Fluminense, no Grêmio, né? O próprio Muriqui também, que jogou no Vasco, enfim, outros clubes Atlético Mineiro. Então, até o profissional foi no Madureira. Depois eu saí pra Bélgica, minha primeira experiência na Europa. Não, minto, desculpa, perdão. Eu fui pro Vasco em 2004, né? Depois que a gente perdeu o título pro Botafogo. Carioca. Aquela final, Madureira e Botafogo. Madureira e Botafogo, eu tava naquele jogo, né? Mas, obviamente, tava tentando fazer um gol no Botafogo, mas não dava, né? Aquele Botafogo de lá de Dodô, Zé Roberto, Lúcio Flávio, misericórdia. timaço, Não tinha como ganhar aquele jogo. E logo em seguida eu fui pro Vasco, né? Naquela época fui eu, Muriqui e Boiadeiro, sendo que eu fui para os juniores, que eu tinha idade de juniores, sendo que nós fizemos um coletivo contra o profissional, e o Geninho, que era o treinador do Vasco profissional na época, gostou de mim e me subiu pro profissional. Então joguei ali, sei lá, uns 5, 6 jogos, né? E acho que fiz 1, 2 gols. Até um dos gols foi na goleada do Palmeiras, estava 6-0. Eu fiz um gol, saí comemorando igual um louco, como se tivesse feito o gol da final, a torcida me abençoando com aqueles, né? Que a gente sabe como é que é. Então, em seguida, foi minha primeira experiência na Europa, né? Eu fui pra Bélgica, fui pro time que chama Germinal Biescot, mas pelo que eu sei, ele não existe mais, né? E lá eu fui campeão belga. Também, né, passei muito frio. Carioca passando frio é triste, né, cara? Mas depois eu retornei pro Madureira novamente, né? Onde eu fiz mais um campeonato. Depois de parar por 3 meses no Gama, no Distrito Federal. Fiquei lá 3 meses jogando a Série B, não recebi os 3 meses e fui embora. Deus, como é difícil, né? É difícil, Como né, é amigo? difícil a gente não é ver as fácil histórias que não, até cara. hoje a gente ainda tem isso Não é fácil, no não. nosso futebol, né? Infelizmente. E até hoje, pagando milhões por mês, ainda existe esse tipo de É impressionante. de procedimento de alguns clubes que, né, enfim, eu abomino, vamos dizer assim, né? E depois, E depois eu fui pro Sampaio Correia, né? Sampaio Correia. Foi lá em São Luís do Maranhão. Na verdade, o dono, o presidente do clube, ele montava o time só para se eleger. E nessa época, tava na época de eleição. Cara, eu me lembro como se fosse ontem, né? Chama Manuel Ribeiro. A gente fazia carreatas. Ele botava o jogo. Olha O isso, jogador, hein? cara, Tá vendo? Essa Gonçalves, história eu nunca tinha ouvido, eu tenho Ninguém- certeza que vocês também não, hein? irmãos, assim, ó, Político botar os ali- jogadores para fazer Fazer campanha. ali foi. Eu brinco que foi. Cara, acho que ali foi o teste que Deus me fez pra falar assim: eu vou te dar benção, mas tu vai ter que passar por esse teste aqui, cara. Ali foi terrível, foi terrível. Porque, como eu falei, ele montou o time só pra época pra se eleger, né? Então a gente ia em carreata pra favela, jogava bola na favela. A gente tinha que cantar musiquinha, que até hoje eu lembro. Sampaio Correia, Bolívia querida, de maior torcida desse Maranhão, Sampaio Correia, volte Manuel Ribeiro, não sei o que, não sei o que lá, cara. isso? Então assim,
Eu passei por Musiquinha de cada campanha. coisa, cada Gente, coisa, vocês cara, estão- Mas cada nessa coisa. você falou aí de ter passado por essa aprovação. Naquela época você já tinha se convertido, já conhecia Jesus ou ainda Não, não? eu conheci Jesus em 2004, quando eu tava na Bélgica, que tinha um atacante, chamava Cadu. Acho que um pouquinho Cadu, mais da sua época, é. jogou no Vasco, Isso, Cadu né? que jogou no Cadu, Vasco. atacante, centroavante. Isso. E ali era varão, daqueles varão chato, sabe? Que não podia nem ligar a TV. O filho não usava a fralda da Pampa, porque um dia o dono da Pampa blasfemou contra Deus. Então, assim, ele era desse jeito, né? Uhum. Então, e eu morava sozinho, eu tava na Bélgica sozinho nessa época, eu não era casado, etc. Então, brasileiro, eu adoro uma comida, né? E, pô, eu não sabia falar belga, né? Então eu tava passando necessidade de fome, assim, de um arrozinho, um feijãozinho, e ele usava esse artifício pra galera ir pra casa dele pra fazer o culto. Ah, Aí quando falou que ia ter uma comidinha, né? Tamo lá. Lá fui eu. vamos E ouvir tinha a um palavra pastor. de Deus. Com a barriga Acabou. cheia fica fácil. Na verdade, eu escutei a palavra de Deus com a barriga vazia, depois que eu enchi. Então tá bom. Na verdade, eu enchi da palavra de Deus, né? É Mas melhor, depois você foi sabe que quando a gente está em jejum, né? em jejum, você consegue sentir mais Mas a é a palavra presença de Deus. Deus, Ele sabia o que fazia. Isso, é. Na boa. Inteligente, nosso irmão. Não, É. hoje, na época eu ficava bravo, mas hoje a gente dá glória a Deus, né? Então, assim, então ali foi minha primeira experiência com Deus, com o pastor, né? O pastor que me batizou, Conhecendo a palavra. conhecendo a palavra, chama pastor Marco Fernandes, da Plena Unção ali na Tijuca, Assembleia de Deus. Então, assim, e eu já vou adiantar aqui um pouco, né? Eu via muito Canal 13, né? Que o pessoal do reteté, né? Eu sempre gostei desse negócio do reteté, às vezes eu achava que era tipo combinado. Então, quando eu soube que na minha igreja tinha toda terça-feira o corredor de fogo, eu só ia no corredor de fogo. Eu queria ver o negócio acontecer. Então, né, depois, obviamente, com mais entendimento, a gente vai sabendo que tudo, né, é real, é Deus fazendo, é o Espírito Santo, né, movendo. Então, assim, essa foi a minha primeira experiência mesmo, escutando a palavra, estando na igreja. E eu me batizei mesmo em 2009, né? Eu batizei nas águas, na minha casa, na minha piscina, né, no Rio de Janeiro, na região dos Lagos, lá em São Pedro da Aldeia, pra quem não conhece. Um abraço pra todo mundo de São Pedro da Aldeia. É bom, São Pedro da Aldeia. Muita gente conhece. Eu não tenho casa mais Cidadezinha lá, tranquila. mas eu tive casa lá durante quase 12 anos, né? Então lá era o meu refúgio, onde eu me escondia. Férias, Né? sempre. É ele do Roberto Marinho, né? Então a gente ficava ali, só tinha um lugar pra entrar, um lugar pra sair, e tá bom demais. Todo mundo sabia que eu morava ali, então assim, morava não, que eu tinha casa ali, então eu fui batizado ali em 2009 mesmo, foi quando eu comecei, né, a entender o que era o batismo, o que era a palavra de Deus, o que era Deus na minha vida. E só eu me batizei, né? Minha mulher não, minhas filhas não. E um caso, assim, interessante é que quando eu ia pra igreja, eu voltava pra casa pra conversar com a minha esposa era totalmente anticristão. Então eu já vou dar glória a Deus antes de você Amém. falar, que a gente já sabe que ela se converteu. Amém, Já sabe. Não, Já hoje minha mulher é uma benção. Que lindo, coisa cara. boa. Vai virar pastora, né? Que Em nome de coisa Jesus, boa. estamos fazendo carisma na igreja para virar pastor, Show. né? Então, assim, hoje ela que conduz, né, a casa, assim, biblicamente falando da palavra para nossas filhas, juntamente comigo. Mas, assim, cara, eu corri atrás dela com a Bíblia, ela correndo, me chamando de louco, desse nível, assim. Então, assim, voltando mais ao assunto do futebol, em 2006, quando eu fui pro Sampaio Correia, quando eu falo que Deus me testou, não foi na questão do futebol, porque no futebol eu fui muito bem. Eu fiz, na época, sei lá, acho que 19 jogos, 22 gols, ou 22 jogos, 19 gols, não me lembro exatamente. Aqui diz no Wikipédia 22 gols. 22 gols. Então, assim, eu fazia gol de tudo que era jeito, né? Então, assim, nós perdemos na semifinal acho que foi pro Motoclube, o clássico, e dali que eu fui pro Botafogo. Mas, assim, eu passei muita necessidade. Eu fui despejado de hotel com a minha filha. Eu já era casado, tinha uma filha de 1 ano e pouquinho, né? Que é minha filha mais velha hoje, que tem 18 anos. Já tô entregando um pouquinho a idade. Então, eu fui despejado de hotel com a minha filha, com a minha esposa, com mala. Às vezes nem podia pegar mala. O clube não pagava o hotel. Aí nós fomos parar num hotel que chama... Hotel não, um chalé, chama Chalé Praia Residência. E lá nós ficamos, sendo que pra gente entrar, o cara só aceitava se o clube pagasse pelo menos 3 meses adiantado e custava R$1.000 a mensalidade. O clube foi lá e pagou 3 meses adiantado e eu entrei.
Depois de então, o clube nunca mais pagou, né? E quando... Sendo que eu fiz amizade com o dono, né? Com os donos, na verdade. E eu me lembro quando eu fui embora, eu falei pro dono, cara, eu não tenho dinheiro pra pagar. Eu não sei o que fazer. Ele falou, não, André, fica na paz. Fica na paz que eu sei o que você tá passando, sei como é que é a situação aqui, mas fique na paz. Aí eu virei pra ele assim, eu me lembro como se fosse ontem, cara, ontem. Eu virei pra ele e falei assim, cara, pode demorar, mas eu só vou descansar quando eu vier aqui te agradecer por tudo que você me fez e pagar o que eu te devo. Cara, eu fico todo arrepiado. Isso é Depois de maravilhoso. 12 anos, quando eu tava no Vitória, Copa do Brasil, nós fomos jogar contra o Sampaio Corrêa, São Luís do Maranhão. Eu tava machucado. Eu tirei do meu bolso. Falei, eu quero ir nesse jogo porque eu tenho uma questão de honra pra fazer nesse jogo. E ninguém entendia, né? Se olharem no meu Instagram, eu fiz um post contando um pouco a história. E, cara, assim, irmãos, por incrível que pareça, Deus é tão bom que quando eu cheguei lá, não sabia se era o mesmo dono, se eram as mesmas pessoas. Era o mesmo dono, as mesmas pessoas. O senhorzinho que atendia, a senhorinha que era dona junto com o senhorzinho. Cara, então, assim, pra mim, aquilo lá é como se fosse zerar o game, sabe? E lá eu fui, pude agradecê-los, pude presenteá-los com uma camisa minha, quis pagar, ele não quis receber. Ele falou, pelo amor de Deus, o que você fez aqui, não só pelo Sampaio Correia, pela cidade, pelo que você fez pela gente, só de você ter vindo aqui pra gente já é um agradecimento. Então, assim, depois eu entendi por que eu passei por aquilo tudo, né? Então, Deus só te deixa passar na peleia, porque você suporta e lá na frente ele vai te dar a benção. Né? Então, assim, no Sampaio Correia, eu brinco que eu cheguei ao fundo do poço, e realmente cheguei no fundo do poço, né? Porque eu morava literalmente nesse quadrado aqui com a minha filha, com a minha esposa, né? E assim, eu ia pro clube, almoçava, esperava o pessoal almoçar, pegava um saco plástico, botava arroz com bife ou o que tinha, no outro feijão, me levava para casa minha filha e minha esposa comer. Então, assim, isso ninguém sabe. Isso ninguém. O pessoal só quer saber assim, o André virou jogador, ganhou dinheiro ou não, né? Ninguém sabe o processo que a gente passa para virar o que a gente virou, né? Graças a Deus. Então, assim, ali realmente foi que eu falo que foi o meu teste com Deus. É umas coisas assim que a gente vê que as pessoas não têm nem ideia, né, Gonçalo? Porque muitas vezes vê o André, o goleador, o homem gol, o homem que dá alegria para a torcida. Mas quando a gente escuta essas histórias assim, como as pessoas têm que valorizar realmente, porque cada ser humano tem uma história, né? Claro. E um atleta no nível que André chegou e hoje está contando, também a gente vê a humildade, a gente vê o caráter, e por isso que Deus honrou. Claro. Porque Amém. se não tivesse esse coração e essa vida já, desde pequeno, acredito que tem ensinamento dos pais, da família, porque são princípios. Claro. E muitas vezes hoje, quando você quebra princípios, esquece que você vai colher o que você planta. Claro. Então, assim, hoje vendo a sua história, a gente se emociona. Não, amém. Obrigado. Benção, Amém. benção. E depois vieram só bênçãos, né? Porque em pouco tempo ele foi para o Botafogo, depois foi para a Alemanha, Sim. o Hertha Berlim. Aí acabou o sufoco, né, amigo? Amém, graças a Deus. Então, Não, assim, pelo menos o sufoco que eu falo financeiro. Financeiro aí só abrindo um acabou. parênteses aqui, como o Gilmar falou de pai, né? Eu não posso esquecer jamais de meus pais, né? Então, a Bíblia diz, né? Eu honro o pai e a mãe. Então, eu tenho que honrar meus pais, porque meu pai, a gente saía, acho que desde os meus 7 anos de idade, 8 anos que eu me lembro, a gente saía 4h30, 5 horas da manhã. Eu morava ali fui nascido e criado no Meia, né? A gente pegava o trem para ir até Cascadura. De Cascadura a gente ia para Sulacap, pro 31 GAC, que é onde o Madureira treinava. Meu pai me deixava lá, ia pro trabalho. Eu voltava, fazia todo o percurso de volta sozinho. Chegava em casa, almoçava, ia pra escola. Da escola ia pro futsal. Cara, foram basicamente até meus 17 anos fazendo isso. E meu pai ali junto, me ajudando, me apoiando nos momentos mais difíceis, juntamente com a minha mãe, na hora que eu precisei, tava lá me dando força. E assim, eu tenho muita gratidão pelo tudo que meu pai fez, minha mãe fez, né? Obviamente, eu conheço minha esposa, nós estamos juntos, vai fazer 23 anos. Minha esposa me conheceu quando não tinha nada.
Minha esposa me conheceu quando eu trocava vale transporte no ponto de ônibus pra gente comer um negócio. Então, assim, cara, eu sou muito abençoado. Eu tenho uma mulher incrível, uma mulher maravilhosa. Você estava no profissional do Madureira já, quando Não, nessa época era conheceu? base. Na Tava base na ainda? base, Eu conheci minha mulher com 16 anos de idade. Na base, cara. Olha, 16 que anos. Hoje eu tenho bênção. 38, né? 22 anos atrás. Então, Ah, assim, top. eu tenho uma mulher maravilhosa, tenho 2 filhas maravilhosas. Então, assim, Deus foi muito bom comigo. Muito bom. Não posso É. deixar de falar isso, porque atrás de um homem sempre tem uma mulher forte, uma família forte, né? Obviamente, como eu falei, não foi fácil. Posso Claro. contar aqui a gente vai ficar até amanhã eu contando testemunho, conversa, Aham. né, resenha. Mas assim, aí voltando ao assunto já, depois que eu saí do Sampaio Corrêa, eu fui pro Botafogo. E a história de como eu fui pro Botafogo é engraçada. Eu tava sentado no centro de São Luís do Maranhão, negociando com um cara que era dono de loja de tênis, que vendia tênis, um patrocínio de R$ 1.000 pra gente dividir de todos os jogadores que a gente não tinha dinheiro, não recebia. O meu empresário, Eduardo Duran, que sempre foi meu empresário, desde quando eu comecei a jogar bola até o fim da minha carreira, me liga, e naquela época eu tinha aquele Oi da Xuxa, lembra? Lembra? O Nokia Oi da Xuxa? Pronto, entreguei. Eu tinha o Oi da Xuxa, gente. Era o que o dinheiro dava. Era o que me deram, na verdade. Né? Que o meu empresário me liga e fala assim, André, ele não sabia onde eu estava. Pra ele, eu estava... tipo, eu tava... Não me lembro agora. Eu acho que eu tava na América de Natal pra ele. Ó, consegui um clube pra você bom, vou te levar pro Botafogo. Aí eu falei, Eduardo, tá de brincadeira com a minha cara. Cara, eu tô aqui sofrendo pão que o diabo amassou. É um sol pra cada um. Dormindo, acordando e fazendo o que você quiser. Você quer me levar Botafogo da Paraíba com todo respeito? Ele, não, rapaz, é o Botafogo do Rio de Janeiro. Eu falei, não. Aí meu clube do coração. Aí eu virei pra ele e falei a perna assim. tremeu, né? Eu falei assim, Eduardo, você sabe que eu sou botafoguense. Você sabe que Ele também minha é botafoguense. família... Falar nisso, Eu não sabia. mandar um abraço pro Edu, também tá aqui no meu coração. Pô, é um cara O Oran é espetacular. espetacular. O Oran, no meu momento mais difícil da minha carreira, não só da carreira, como financeiro, foi o cara que me salvou. Isso também já é outra... Mas, enfim, eu falei, Oran, você sabe que eu sou de família botafoguense. Cara, eu ia pro estádio pra ver Túlio Maravilha, Beto Gonçalves, Wagner. Irmão, você não tá entendendo. Não, André, Botafogo. Eu falei assim, cara, não acredito. Ele falou assim, sério. Eu falei, ótimo, top. Glória a Deus. Eu vou lembrando, desculpa, gente, eu vou lembrando das coisas. Eu preciso falar porque é testemunho. Aí eu vou te falar como que aconteceu pra chegar até esse negócio do Botafogo. Nessa época, tinha aquele negócio de DVD. Fazer o DVD. Fazer o DVD. E eu fiz muitos gols no Sampaio Corrêa. Então eu precisava fazer o meu DVD com os gols. Então eu fiz amizade com um repórter, que eu não vou me lembrar o nome da época da Globo, e falei para ele, amigo, eu preciso dos meus gols, cara, me ajuda. Me ajuda. Ele falou assim, André, vou tentar te ajudar. Aí ele me retornou e falou assim, cara, eu não consigo o DVD dos gols, mas eu consigo a fita que o cara tira direto da câmera, desse tamanho assim, e você tenta, falei, não, cara, me dá que eu vou dar um jeito. Aí peguei essas fitas, chamei um cara, um motoboy que me ajudava às vezes, quando eu tinha dinheiro me ajudava, falei, cara, eu tenho essas fitas que eu preciso converter ela em DVD, me ajuda a conseguir alguém que faz isso? Ele, não, André, eu vou ver lá na favela, alguém que deve fazer. Resumo da obra, conseguimos, cheguei lá, era um menino de 13 anos de idade, que converteu todo aquele negócio pra DVD, editamos junto, fizemos tudo junto, aí você bota idade, nome, peso, música, e embaixo tinha o celular do Uran e o telefone do escritório dele. Beleza, consegui fazer, beleza, peguei, liguei pro Uran. Falei, Uran, cara, fiz o DVD, preciso de R$ 100. Gente, eu não tinha dinheiro, literalmente eu não tinha dinheiro. Falei, preciso de R$ 100 pra você me mandar, pra eu poder mandar pro correio pra você o DVD. Ele, não, mandou. Aí quando eu falo que Deus preparou aquilo tudo pra mim. No dia que chegou o DVD na sala dele, no escritório dele, ele tava sentado com o Carlos Augusto Montenegro. Ele virou e falou assim, bota o DVD do André aí pra me dar uma olhada. Quando ele começou, era gol de bicicleta, gol disso, gol daquele de esquerda, de canhota, de cabeça, dribla o goleiro, dribla... Aí o cara me falou assim, opa,
Quem é esse aí? Traz O o André homem. falou, é o André Lima, que jogava no... Ah, lembro. Ele tá com um contrato? Não, tá acabando. Então, vamos fechar aqui o contrato dele agora? E assim foi, cara. E assim foi. Cheguei no Botafogo em 2007, desacreditado, porque ninguém me conhecia, né? Dali eu comecei a jogar, fazer o meu primeiro jogo na estreia contra o Madureira no Maracanã, no Carioca, fiz um gol de bicicleta, né? Então ele começou o pessoal já me olhar de outro jeito. O Dodô, né, voando como sempre, foi um cara que eu já falei isso pessoalmente para ele e quero externar isso, que foi um cara que me ajudou muito, foi um cara que me ensinou demais, não só ele, como o Lúcio Flávio, né, como Leandro Guerreiro, o próprio Jefferson que tá aqui, que mora aqui com a gente, foram caras que me ensinaram de uma forma, e o Dodô especificamente, porque era da minha posição. A tua posição era o artilheiro dos gols bonitos. gols Só bonitos. isso que ele E era. assim, Dodô, Irmãos, vou falar assim, eu sempre fui um cara muito observador. Muito observador. Por exemplo, no Vasco, quando eu joguei no Vasco em 2004, eu tinha no clube Romário, Valdir Bigode, Marcelinho Carioca, Petkovic, Alex Alves Hulk Fashion, Fábio. Cara, eu ficava na minha, só observando e Beto, volante. Só observando. Observando. mas isso é importante. Na minha carreira, quando eu subi pro profissional do Flamengo, eu era o quinto zagueiro, Gil, reserva, porque tinha os titulares Edinho e Leandro, né, que deixou de ser lateral para zagueiro e dava show jogando na zaga. Aí tinha começando o Guto, que tinha sido campeão em 83, campeão com a seleção brasileira, o Flamengo tinha contratado, tinha sido campeão mundial com a seleção. Aí tinha subido um ano antes que eu, simplesmente Aldair, Somente. monstro, e o Zé Carlos II, que também era um zagueiro top. E aí veio eu. E naquela época eu falei, pô, não vou jogar nunca aqui nesse meu primeiro ano profissional. E o meu companheiro de zaga também subiu eu e ele. Aí ele falando, pô, o Flamengo vai emprestar a gente aí. Como é que a gente vai jogar aqui? Não tem como jogar, vai emprestar, eu vou embora. Aí, os clubes pequenos, né? Na época, o Avaí ligou pro Flamengo e falou, quero os 2 zagueiros jovens aí. Aí o Gilson, eu tô dentro, eu vou e tal. Aí eu falei, pô, Gilson, eu acho que é melhor ficar aqui dando volta em campo e vendo esses caras treinando, acho que eu vou aprender mais do que ir lá pro Avaí, cara. E além do mais, estou fazendo minha faculdade aqui. Pô, tinha feito meu primeiro contrato profissional, 20 salários mínimos, aí. Eu tava Tava assim. bem já, hein? Na hora, eu não sei a relação do dinheiro, mas Sei. eu não esqueço esse número, porque 20 salário mínimo, quanto é, eu não sei, faço ideia. Não dava para muita coisa, não, mas comprei meu carrinho, Amém. meu primeiro carrinho, um Fiat 147. 147. História. O meu primeiro carro E foi um aí- Chevette 86. Não, cara, Chamava o aí, Chevette dos Flintstones. Ele E tinha é um buraco no verdade. nosso óleo. o fato de você estar treinando ao lado desses caras que já são consagrados, que são referências, você acaba aprendendo mais do que você ir jogar com outros jogadores de nível baixo Com e certeza. que você não aprende nada. Então eu falei, pô, quando der para tô treinando jogo físico, eu treinava sempre com eles, treinamento técnico e tal. Aí vinha um coletivo, tava todo mundo bom, eu sou bravo. Aí eu ficava dando volta em volta do campo, fazia o físico, depois ficava lá olhando o Xera. É isso Ficava aí, assim, sentadinho olhando. É isso aí. E isso foi que me deu toda a base, né? O É o que Gonçalves, você falou, aquele do processo. É. Você espera o teu processo e irmãos, depois... assim, eu, graças a Deus, não fui um jogador extraordinário. Tu fala assim, nossa, esse cara aqui. Não. Mas eu fui um cara muito observador na minha posição. Sendo que eu observava pro lado bom e pro lado ruim. Por exemplo, no Vasco eu só tinha exemplos negativos. Tipo, de vida. extra Fora do campo. futebol. Extra-campo. E dentro do campo também. Porque aquele pessoal do Vasco, cara, era um ego, assim, que eu falava assim, gente, peraí, eu não tô nesse nível aqui, nem quero estar. Mas assim, eu sempre observei muito e conseguia extrair também as coisas ruins que ele fazia. Não, isso aqui eu não posso fazer. Isso aqui eu não posso cometer. Isso. E se eu cometer, eu tenho que ter a sabedoria para entender que eu não posso fazer isso aqui.
não, isso aqui eu posso pegar como exemplo pra mim positivo. E quando eu cheguei no Botafogo, que eu ficava olhando o Dodô todo dia, cara, acabava o treino, o Dodô todo dia fazia finalização. Todo santo dia. Eu ficava sentado, a primeira semana, acabava o treino, eu ficava sentado, olhando ele fazer finalização. E olhando a movimentação dele. E sem zagueiro, sem ninguém. Ele botava os meninos pra cruzar, ou pra jogar a bola pra ele, ele dominava ele de primeiro e eu só observava ele, meu negócio era só ele. Então assim, eu aprendi 90% das coisas que eu sei olhando o Dodô. Top, E cara, né? eu sou fascinado por ele como pessoa, como ser humano, foi um cara que Falar nisso, vou nunca... mandar um abraço pra Pô, ele, que ele tá muito bem velhinho. como comentarista, Pô, né? No velhinho. Sport TV. Arrebentando. Um dia... parece que o filho do Dodô... Ele tava aqui jogando, não sei se ainda tá ainda. Há pouco não tempo o sei. Dodô tava aqui, É, cara, mas o Servos da Bola ainda não estava no ar. Então, Dodô, se prepare, porque da próxima vez que você vier em Orlando, nós vamos querer e assim, ter a honra de ter você por aqui. que eu faço questão de falar? Porque, como eu falei, é muito fácil a gente só contar as bênçãos, mas o processo de como você aprende, o processo de tudo que você passa, você também tem que falar, você tem que glorificar, tem que dar bênção pra uma pessoa dessa. Cara, não é todo mundo que faz isso. A gente viveu no mundo do futebol, a gente sabe o que a gente tá falando. Com certeza. E o Dodô nunca, gente, mas nunca me distratou, nunca me tratou mal. Pelo contrário, sempre ali me incentivando, me dando exemplo. Até quando ele foi pego no doping justamente, que também é um caso tremendo, que eu não sei nem se eu posso falar isso, mas enfim, depois de muito tempo isso aconteceu, porque o que acontecia? Nós tomávamos um remédio, todos os atletas relacionados, de cafeína. E essa cafeína era ela manipulada por uma empresa que o Botafogo se dizia confiante. Ainda era o Dr. Joaquim da Mata na época? Não. Na minha época era o Dr. Joaquim da Mata começou na minha época com os suplementos, né? Foi final dos anos 90, você devia tomar também no São Paulo, a gente começou a tomar os suplementos. E tinha alguns que realmente podia ter cafeína. Porque eles são manipulados, né? E ele tinha realmente cafeína, mas ele foi manipulado de uma forma incorreta. Então, todos os atletas que estavam na relação tomavam. Tomavam não. Eles davam pra você tomar. E eu sempre fui contra. Eu tinha 20 anos de idade, 21 anos de idade. Cara, não preciso disso aqui. Eu corro, se deixar, 90 e mais um pouco. Então eu pegava, ia no banheiro, fingia que ia fazer xixi e jogava no negócio, dava descarga. Tanto Como que eu vi outros jogadores, companheiros meus no Botafogo, quando começou com isso, os mais jovens faziam exatamente isso que você fazia. Só que eu eu tomava todas, e se pudesse tomar dos companheiros, eu tomava, entendeu? Porque era vista cega, né? Era aquilo pra nós, a gente falou, poxa, vai melhorar, vocês vão ter uma performance melhor, aquela coisa. Mas assim, eu não fazia isso na maldade, eu fazia sem consciência do que eu tava fazendo, porque eu não tinha a mínima noção do que aquilo ia me trazer. Pra mim, eu sou jovem, eu corro pra caramba, tô na flor da idade e vou. E assim, os únicos que não tomavam eram os goleiros, porque o goleiro, teoricamente, não tem muita, né? E quando aconteceu o jogo que caiu o doping o Dodô, se eu não me engano, alguns dias ou uma semana depois, o clube fez o exame em todos que estavam relacionados. E todos estavam infectados, menos os 2 goleiros e eu. Ali minha casa caiu porque descobriram que eu não tomava o negócio. Mas cara, eu assim, não era pra ser. Deus projetou isso aqui pra mim e foi quando realmente, né, obviamente eu já tava fazendo muitos gols, eu jogava junto com o Dodô, era eu e ele o ataque, com o Zé Roberto. Cara, aquele time ali Se você perguntar hoje aos botafoguenses qual era o time que você queria ver ganhando depois de 95, era o de 2007. Cara, nós fomos injustiçados numa semifinal da Copa do Brasil com aquela bandeirinha que ela fez no Maracanã lotado com mais de 90 mil pessoas, né? Eu fiz 3 gols para valer 1 e assim, todos legais, e no último lance lá, uma infelicidade do nosso goleiro, enfim. Todo mundo falava do Botafogo de 2007. Quando eu saí do Botafogo em agosto de 2007, julho, agosto, alguma coisa assim, o Botafogo era primeiro colocado. O Botafogo tinha sido campeão um ano antes, 2006, acho que foi campeão carioca. Do Carioca, né? Isso, eu não estadual. tava, eu cheguei em 2007. Então, assim, o Botafogo era líder do brasileiro, eu era artilheiro do brasileiro, sem ser titular, porque o Dodô nessa época ainda jogava, e nosso time era o carrossel. Todo mundo amava o Botafogo, porque, cara,
Nosso time tava Timaço, encaixadinho. Só o ataque era eu, Dodô, Jorge Henrique, Zé Roberto, aí vinha Lúcio Flávio, no lado era Leandro Almeida, Joilson, o zagueiro era Alex, que jogava no São Paulo, Alex Telles, eu acho, alguma coisa assim. E do outro lado era o Renato, aí tinha o Leandro Guerreiro como volante, Diguinho, cara, Diguinho, é Juca. verdade. Então, assim, O Juca nosso também que jogou time no Inter. era timaço. bom demais. Na época o goleiro era o Jefferson e Não, Jefferson? O goleiro era o Jefferson? Ou era o Lopes? Não me E lembro. foi essa performance que te levou para a Alemanha. Foi essa performance que chamou a atenção do clube alemão, né? Que na verdade foi uma coisa. Desculpa, Uran, mas foi uma coisa combinada. Porque a gente sabe. O Uran falou assim: André, eu tenho 2 propostas pra você. Sempre tive um sonho de jogar na Espanha. Cara, quero ir pra Espanha, E veio uma proposta da Espanha. E eu fiquei fascinado. Era do Racing Santander. Sendo que quando eu fui pesquisar sobre o Racing Santander, ele tava em último. Não. Eu falei assim: Deus, não. Falei, me ajuda, consegue outra proposta aí da Espanha? Aí veio a proposta da Alemanha. E, cara, eu ganhava 5 mil reais no Botafogo. Na época, pra quem não ganhava nada, pra mim eu tava milionário. Mas eu não recebia. Eu recebia. Eu recebia um mês pra receber 3, 4 meses depois. Então, assim, eu morava de invasão, aqueles apartamentos da Caixa, que a Caixa, sabe? Eu morava de invasão. Eu já era pai. Minha esposa tava grávida na época. Então, eu precisava fazer minha vida andar. E, cara, realmente, eu não queria sair do Botafogo. Por Deus, eu não queria sair do Botafogo. Mas, cara, eu ganhava 5 mil reais no Botafogo. A proposta financeira Tem jeito. Eu fui pra Alemanha, assim, aí quando chegou o negócio da Alemanha, o Dora falou assim, amanhã a gente tem uma reunião com o pessoal da Alemanha. Vem aqui antes, vamos fazer um exemplo, que eu vou te explicar como vai acontecer, eu vou te dar um sinal, pra você me dar esse sinal. Quando eu te der esse sinal, é hora de você, meter o pé daqui. Eu falei, mas pode ficar, confia em mim. Aí cheguei lá, combinamos, e quando ele passasse a mão assim na cabeça, eu tinha que meter o pé. Aí beleza, tô lá, chegou os alemãos, chegaram 4. Era o presidente, o vice e os outros 2 eu não sabia quem era. Beleza, aí o cara começou a falar alemão, aí o outro traduzir pro inglês, o Eduardo traduz inglês pra mim e ficamos assim. Aí o cara começou a perguntar, você tem problema com frio? Eu falei, não. Você tem problema de usar chuteira da Nike? Eu falei, não. Porque na época eu era patrocinado pela Adidas. Não. Você tem filho? Tenho. Esposa? Tenho. Aí fico fazendo essas perguntas. Não. Aí o Uran pegou assim. Aí eu falei assim. Aí eu falei, Uran, fala pra eles que eu preciso ir embora, que eu tenho que treinar. Só agradecer e eu preciso ir embora. Aí beleza, aí o Uran falou pros caras, não, tudo bem, você aí foi apertando a mão e o cara tinha uma maleta do lado. Olha que louco. Quando que eu virei as costas, aí o cara falou assim, peraí, volta. Aí o Eduardo, traduzindo, obviamente, quando o cara virou, o cara pegou a mala e falou assim, você quer assinar o contrato agora? Aí o Uran falou assim, não, peraí, não é assim não sei o quê. Aí ele pegou assim, parece o James Bond. Cara, o cara tinha uma pacoteira de aquela nota de 500 euros. Meus olhos fez assim, Eu nunca tinha visto uma nota de tanto 500 euros na mão. Caramba, essa eu nunca tinha visto uma história dessa. Os caras foram contratar e já levaram a mala do dinheiro. Eu não sei quanto que tinha, porque eu não tive acesso, não peguei. Cara. Depois eu fui ver, meu contrato obviamente tinha luva, então eu recebi, né? E não era aquele dinheiro que tava ali. Eu não sei se o cara veio pra gastar ou... Não sei, enfim, não sei. Eu sei que pra mim... eu sei que pra mim era muita nota de 500 euros que já foi tic-tic. Foi, opa, glória a Deus, amém. E dali eu saí e realmente eu aceitei a proposta. Eu fui vendido na época por 4 milhões e meio de euros ou 4 milhões alguma coisa. E o Botafogo ficou na época com 2 milhões pra ele e o restante ficou pro Uran. Né? E eu peguei só a minha parte, obviamente. Então, assim... E quando eu saí do Botafogo, o presidente era o Bebeto de Freitas. Antes de eu assinar o contrato com o Botafogo, meu contrato era de 2 anos. Eu ganharia 10 mil no primeiro ano e 20 mil no segundo. Quando eu fui assinar, o Bebeto mudou tudo. Aí eu já voltei lá no início. O Bebeto falou assim, não, seu contrato agora é de 6 meses, 5 mil. Se a gente quiser, a gente renova, é pra 10 mil. E na época, eu achando que tava... fenômeno, tinha feito gol no Sampaio Corrêa, peguei o celular e falei assim, não, tá errado.
Aí, na época, o Rodrigo trabalhou pro Oran. Eu falei assim, Rodrigo, liga pro Oran aí que, cara, o cara tá ficando louco. Desse jeito, falando com o Bebeto de Freitas. O cara tá ficando louco. No combinado não foi esse. Aí ele pegou. Quando ele deu pro Oran, ele falou assim, não, pode botar no voz que eu vou falar pro Oran aqui, ele vai escutar e ele vai resolver. Ó, Oran, é o Bebeto de Freitas, eu troquei, eu mudei, eu que mando Botafogo. Se ele não quiser, eu fecho a porta aqui, ele tem 80 querendo. Pode falar com ele. Fez assim. Eu peguei o celular, a hora eu vi assim, faz o que você quiser. Obviamente que eu ia assinar de qualquer forma, mas eu cheguei onde eu quero chegar. Eu cheguei pro Bebeto e falei assim, Bebeto, desculpa, eu tô te conhecendo agora, mas eu vou te falar uma coisa aqui que você vai entender no futuro. Ele pode falar. Eu falei assim, você vai se arrepender do que você tá fazendo hoje. Eu peguei, assinei, entreguei pra ele. Ele falou assim, eu espero. 7 meses depois, fui eu assinar minha rescisão com Bebeto de Freitas. Aí eu peguei, falei, lembra que eu te falei aqui há 7 meses atrás que você ia se arrepender? Ele falou assim, não é mesmo, cara? Eu falei, hoje vocês estão ganhando só 2 milhões de reais porque tá em contrato. Você poderia estar ganhando 5 milhões de euros. Peguei. Deus te abençoe. Muito obrigado por tudo. Peguei e fui embora. Obviamente que depois minha vida mudou financeiramente. Pude comprar, né? Até minha esposa ainda briga comigo, ela comenta até hoje. O primeiro dinheiro que eu ganhei, eu comprei o apartamento dos meus pais. Primeiro dinheiro que eu ganhei, eu comprei meus pais. Meus pais moravam também de invasão, peguei, comprei para a empresa, é onde eles moram até hoje. E daí sim, obviamente, né, eu fui ganhando dinheiro, fui para a Alemanha. Legal. Eu também fiz a mesma coisa, cara. Acho que todo mundo. Quando eu fui para o México, eu falei, só vou para o México. Tinha acabado de ser campeão no Botafogo, mas aí o seu Emil Pinheiro veio, tá aqui. Eu falei, pô, senhor, obrigado. Meu sonho, possibilidade de realizar o meu sonho de comprar uma casa para meus pais, tirar lá de Vicente Carvalho, trazer aqui para Jacarepaguá, casa com piscina, jardim, árvore. O princípio de honra, né? Vambora. Acabou. A palavra diz, honre seus pais, né? Primeiro. Pois honra, isso aí a palavra Enfim, diz. E aí, cara, graças a Deus, minha vida, né, Sampaio, eu pro Hertha Berlim, foi quando eu conheci a Europa, joguei lá 1 ano e pouco, depois voltei pro São Paulo, fui campeão brasileiro, depois voltei pro Botafogo, e engraçado que, não sei se até hoje, mas quando eu saí do Botafogo, eu estava, ou estou, entre os 35 maiores artilheiros da história do clube. E eu passei só 1 ano, se você juntar as 2 passagens que eu tive, foram 7 meses em 2007 e 7 meses em 2009. Se eu não me engano, eu fiz 16 gols num ano e mais 15 no outro. Obviamente que em 2007 brigava pelo título, e em 2009 nós brigamos para não cair, que foi quando o Jobson, né, que aconteceu aquele episódio com ele, foi quando a gente saiu nas últimas partidas para não ser rebaixado. Mas assim, depois voltei pro Botafogo, depois fui pro Fluminense, fui campeão brasileiro pro Fluminense, fui pro Grêmio, fiquei quase 4 anos no Grêmio, depois pra China, da China voltei pro Vitória, foi quando eu tive minha lesão, que eu falo que, cara, isso aí é mais uma aprovação, aí eu volto no assunto que eu falei aqui no início, quando eu encontrei o fundo do poço de novo, não só como jogador, como financeiramente, quando, né, foi com essa lesão que eu tive uma fratura no platô tibial. Eu tomei 190 pontos, 4 parafusos, meu joelho, tive que tirar o osso da bacia para fazer enxerto no joelho. Então, assim, os médicos não queriam me operar. O médico falou assim, se você andar, você tem que ficar feliz. Essa lesão é de quem cai de prédio, de quem cai de moto e é atropelado. E, cara, eu, na flor da idade, com 20... Nessa época eu tinha 26 anos, 25, 24, não me lembro, 24 anos, querendo jogar e com um diagnóstico desse, imagina, né? Minha cabeça, se eu não tivesse uma esposa forte, se eu não tivesse uma família, uma base forte... Você já tinha se convertido nessa época da lesão? Sim, eu me converti em 2009, foi quando eu me batizei em 2009. Essa lesão foi em que ano? 2013. 2013 para 14, foi quando eu voltei da China, meu primeiro jogo no Vitória. O treinador, o falecido Caio Júnior. Meu primeiro jogo em Curitiba, eu subi pra cabecear, aí a gente se encontrou no alto, quando eu caí com o joelho assim, deu hiperextensão, meu joelho... Sendo que eu tenho 6 cirurgias no joelho, né? Essa foi a pior. Então ali eu fiquei quase 1 ano e 2 meses pra voltar a jogar. Então assim, tive diagnósticos, como eu falei, de não andar, e até quando Deus botou no meu caminho, um baixinho que chama Wilson Vasconcelos,
o médico do Vitória, que é um cara que eu tiro o chapéu pra ele, que foi o único que falou assim, não, eu te opero. Aguenta. Eu te opero. Você confia em mim? Eu falei assim, obviamente que eu confio. Ele falou assim, eu não sei o que vai acontecer, porque eu nem sei o que você... Eu vou abrir teu joelho, depois eu vou ver o que eu vou fazer. Mas as possibilidades é essa aqui. Você confia? Eu falei, confio. Né? E eu fiquei 10 dias sem poder fazer a cirurgia, porque eu tinha pedido autorização da China, e os caras não queriam me dar autorização. Eu tomando injeção diariamente de anticoagulante para não perder a perna. Então, assim, ali eu encontrei de novo o fundo do poço. Foi a tua maior provação na tua carreira? Foi a segunda maior, juntamente com a da época do Sampaio Corrêa. Por quê? Porque os amigos já não tinha mais amigos, porque, né? A gente só conhece os amigos nessa hora. Todo mundo se afasta, ninguém mais liga, o André não é mais interessante, a imprensa muito menos, né? Para alguns familiares também ninguém interessa. Então, assim, quando no real só tinha eu, minha esposa, minhas filhas e Deus. E ele. Exato. Essa foi o momento que você mais buscou a Deus para poder se recuperar. Também, mas os momentos que eu mais busquei a Deus foi nas partes de saúde das minhas filhas. Que eu não contei, que a gente vai voltar uma história muito longa, mas minhas 2 filhas tiveram problemas de saúde, das 2 entrarem mortas no hospital. Morta. Nossa. A mais nova, então, nós batemos em... Nós não, né? Eu tava na época do Sampaio Corrêa. Minto, tava na Alemanha. Minha esposa com o meu primo, que é padrinho dela, entrar em 3 hospitais no Rio de Janeiro, eles não quererem recebê-las porque ela tava morta. Assim, igual a essa, eu desconheço. E qual era a causa? E você tava longe? Eu tava na Alemanha. Minha filha teve uma pneumonia com bronquiolite, com 15 dias de vida. Que ela nasceu, eu vim pro Brasil, ela nasceu, no outro dia eu fui embora. Voltei pra Alemanha porque eu tinha compromissos. Daí minha filha saiu de uma hora pra outra não, né? 10 dias depois, mais ou menos, eu tava num culto na casa do Mineiro, volante, que jogava comigo na Alemanha. Meu telefone toca na minha esposa, desesperada, chorando, falando que minha filha tava morta, tinha sido interna na UTI. Cara, o primeiro voo que eu peguei, não avisei ninguém, fui embora. Quando eu cheguei, minha filha tava entubada em tudo que é lugar. E aquilo pra mim, eu falei assim, Deus, eu não sei o que eu faço. Não sei o que eu faço. Além de orar. Claro. Porque o você médico... ora e entrega, né? Porque assim, Gonçalves, eu vou te falar, o médico sentou assim, cara, como se vocês fossem eu e minha esposa, ele sentou e falou assim, paz, a sua filha tem 90% do pulmão tomado pela pneumonia. Ela tem 15 dias de vida. Meu Deus. Ele falou assim, tudo que eu posso fazer, eu tô fazendo, mas... Acabou. Não, infelizmente, ele falou assim, eu não sei o que fazer. Mas ele falou assim, cara, é só um milagre. Aí eu falei assim, ok. Ele falou assim, você acredita em Deus? Eu falei, óbvio que eu acredito em Deus. Ele falou, cara, então pede pra ele, porque ele é a única pessoa que pode salvar sua filha. Dessa forma. Caramba, Gonçalves, eu me arrepio, eu fico louco, emocionado, dá vontade de chorar, porque, cara, eu volto lá atrás, eu fico lembrando da minha filha deitada, toda entubada, como se fosse ontem, sabe? Minha mulher, minha família toda depredada, sabe? Emocionalmente falando, fisicamente, enfim. E eu me lembro que num dos cultos que eu fui na igreja que eu frequentava, né, ali na Tijuca, e eu pedindo muito a Deus resposta, pedindo, poxa, Deus, me ajuda, me dê uma resposta, me dê um sinal de vida, se ela vai viver ou não, me dê um sinal. E na pregação, o pastor virou assim, e eu sempre sentava no cantinho lá atrás pra realmente não chamar atenção. Porque, Gilmar, você sabe, claro. né? Quando a gente tem famoso, tem jogador, o cara faz questão de levar a palavra, de falar alguma coisa, e às vezes até de forma incorreta, né? Mas eu tava lá no cantinho, na minha, orando, pedindo a Deus, e o pastor chegou assim, André, eu tenho que te entregar uma coisa. Levanta. Eu levantei em lágrimas, ele falou assim, ele pegou a mão e falou assim, você tá vendo isso aqui? Eu falei, sua mão.
Ele, não, aqui. Eu falei assim, não, tô vendo, não tem nada. Ele falou assim, mas Deus tá te mandando te dizer que a sua filha é como se estivesse aqui e tá na palma da mão dele e ele vai cuidar dela. Amém. Irmãos, em 10 dias, minha filha saiu do hospital. Oh, glória. Isso é maravilhoso. E o principal, tá? Sem sequela nenhuma. Cara, minha filha entrou morta no hospital. Quando ele faz a obra, ele faz completo, não tem Faz jeito. completo. E hoje minha filha exato. é minha... Como é que eu posso dizer? Minha filha hoje é minha discípula de esporte. Fascinada em esporte. Ela faz cheer, ela dança na escola. Ela vive 24 horas pelo esporte, pelo prazer, pela adrenalina do esporte. E minha outra filha também é mais velha. Não foi da mesma forma, mas ela também entrou morta, teve que ser reanimada. E nessa época eu não era crente, eu não era batizado. E daí quando aperta a gente começa a procurar Deus, porque a verdade é essa, né? Muitos crentes, muitas pessoas não crentes só correm atrás de Deus quando o calo aperta, né? Na hora da peleia. E Deus também, cara, trouxe minha filha de volta, falou assim, ó, tá aqui ela de volta, aproveita, sabe? Então assim, essa foi minha maior provação familiarmente falando, cara. E assim, e futebolisticamente falando, foi, obviamente, do Sampaio Corrêa nessa época da minha lesão. Por quê? Ah, André, você não tinha dinheiro guardado? Não, eu tinha. Mas onde eu errei é que eu tinha muito apartamento não quitado. E as minhas prestações eram muito altas. Uhum. E o Clube da China parou de me pagar, que era 90% do meu salário. E 10% Vitória pagava. Então, cara, eu perdi 90% da minha renda. Sendo que 10% não cobria nem 5% do que eu tinha que pagar mês a mês. Eu tinha uma reserva. E essa reserva foi diluindo. Claro. Cara, minha reserva acabou e aí veio, além da lesão, a preocupação com minha reserva acabou em essa 5 meses. Cara, e uma coisa que eu tava prestando atenção nisso, quantas pessoas, assim, no mundo do futebol põem a sua esperança no futebol, põem a sua esperança no seu dinheiro, põem a sua esperança na sua capacidade como atleta e não está preparado para o dia difícil, né? Eu acredito que, ouvindo André falando, quantas pessoas estão passando por um problema de casamento, estão passando por um problema financeiro, estão com uma lesão, estão com um filho, com um parente no hospital, não sabe o que fazer, e estão falando assim, meu Deus, e aí entra nesse podcast. Escuta um testemunho desse. A gente não sabe aonde que a gente pode chegar, mas uma coisa eu tenho certeza que o que Deus está fazendo através de testemunhos como o da André é para que você possa entender que a nossa vida, a nossa história, ela tem um porquê. Se você entende esse porquê, você vai conseguir passar por todos os seus desertos entendendo que Deus tem um propósito. Mas a coisa mais linda de tudo é que você não desista, que você creia que com Deus nós somos mais que vencedores. Amém. E muitas pessoas estão falando assim, Gilmar, mas vocês falam muito de Deus, não tem como nós não falarmos de Deus. É a base, né? Não tem como nós não falarmos de milagre, não tem como nós não falarmos daquilo que nós estamos vivendo, porque tudo que nós estamos vivendo é por causa dele, é para ele. Então, Amém. dentro do futebol ou fora do futebol, nós continuamos amando esse Deus. E você que está nos vendo, você pode também ter uma experiência com ele. Com certeza. Basta você pedir com fé, basta você crer e ter a certeza que o seu milagre também vai chegar. Não é isso, Gonçalo? Não, com certeza. E lembra quando a gente falou aqui logo no início, né, dos princípios, honrar princípios e valores? E a gente sabe que todo aquele que busca a Deus e vive um relacionamento com Deus, ele nos honra. Amém. Né? E a palavra dele, Jesus fala várias vezes aqui, um versículo em João 14, ele fala no 14, versículo 15, se vocês me amais, se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Então ele cita a gente amá-lo e honrar os mandamentos. Depois ele vai no versículo 21, ele é mais profundo, ele fala, aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Esse é que me ama. E aquele que me ama também será amado por meu Pai. E eu também o amarei. Os amarei. Então, assim, ele nos dá tudo.
Não tem mistério, né? Não tem Não tem. mistério. Ele sabe que nós vamos passar por dores, Sim. por provações. As pessoas acham que a vida do Do cristão jogador... é perfeita. Não, e Não outra tem coisa, luta, acho não que a tem vida peleia. do jogador de futebol é só glamour, é só alegria, gol. E aí, hoje em dia, isso né, aí. a gente vê os jogadores com um status e uma condição financeira que, na nossa época, não era inimaginável. Sim, Mas claro. hoje em Tem. dia. Mas não queiram fantasiar, todos eles também vivem seus desertos, Sim. Acabou. vivem seus desertos e enfrentam. Eu fiquei sabendo, eu estava com um amigo meu há pouco tempo atrás, do Rio, que é vizinho do Bruno Henrique. E ele estava me falando, poxa, eu vi o Bruno Henrique lá triste, cabisbaixo, durante o período que ele ficou se recuperando Sim, da lesão da que ele lesão. teve ano passado, ficou quase um ano sem jogar. Sim. E graças a Deus hoje ele voltou voando, e está né? aí voando Acabou. e tal. Cobiçado por todos os Enfim. clubes. Sem dúvida. E não é questão da o Bruno Henrique ganha, sei lá quanto, Não importa. uma fortuna, Sim. mas não é isso, gente. Né? É muito além disso. Muito. Nossa relação, você buscar um relacionamento com Deus, com Jesus, é ter essa paz que excede todo entendimento, é ter essa fé de acreditar que Ele está aqui, está ali nos sustentando. né? E abrindo um parênteses também, falando um pouco, né, sobre Deus, etc., tudo que ele vem fazendo, eu acho que não, você que está nos escutando, nos vendo, não existe arma maior você dobrar seu joelho no chão, amigo, e pedir. Deus vai Claro. te escutar. Vai por mim. Dobre seu joelho. Se humilha a ele. Fala, Deus, papai, tá acontecendo isso. Eu preciso que você me dê uma luz. Irmão, é tiro certeiro. Pode demorar, mas ele vai te responder. Amém. Isso Então, é assim, testemunho não só dele, gente, mas também meu e do Gilmar, porque Acabou. nós dobramos os nossos joelhos e ele nos ouve, ele nos atende. Sim. E isso pode ter certeza. O que o André Muito, está falando muito. aqui, experimenta. Experimenta eu que você desafio. vai ficar... Eu faço um desafio Tá para as aí. pessoas, É. para vocês que estão nos vendo aqui, nos escutando, que faça um desafio. Você ajoelhe lá no seu quarto, sozinho. Não é para todo mundo ver, é lá no seu íntimo, sozinho. Você ajoelha, tenha seu tempo com Deus, converse com ele. Depois você vem e conta no comentário, ou manda uma carta, enfim, um e-mail, alguma coisa, que a gente vai ter o prazer, né? Pelo menos os dois aqui, eu também vou ficar sabendo que a sua bênção chegou, a sua resposta chegou, porque, cara, não tem. Com Não certeza. tem. Eu fico vendo o André falando, eu fico vendo agora num caso de um Neymar desse da vida. Imagina um rapaz que tem tudo, dinheiro que não falta, glamour, glória, tudo, mas eu tenho certeza que a única coisa que ele queria é jogar. Exato. Não é dinheiro, não é nada, porque nessa hora, imagina o que passa na cabeça dele, o que vai ser. Exato. E outra, né, Gilmar? Eu tenho certeza que ele daria todo o dinheiro que ele tem pra estar jogando. Acabou. Todo o dinheiro que ele tem pra estar jogando. Porque é o que a gente gosta de fazer. Acabou. Nós, E a gente pôde perceber isso no momento da lesão. A Sim. expressão dele, o choro, era aquela imagem, assim, a gente que sabe que ele, há pouco tempo atrás, viveu todo esse processo de recuperação, a gente nossa. via aquele choro dele, tipo assim, nossa, eu vou Mais uma passar vez. tudo porque isso. a gente consegue, de novo. visualizar e pensar em milésimos de segundo tudo que vai acontecer. Claro. Cara, você machuca. Eu, quando machuquei o joelho, em milésimos de segundo eu já falei, cara, de novo, mais uma cirurgia, mais isso, não sei o quê, mas. Eu já até pensava, será que agora é o cruzado? É o menisco de novo? Então, assim, a gente consegue, né? Se for jogador também sabe, a gente consegue imaginar ele em milésimos de segundo tudo que vai acontecer. Claro. Então, eu tenho certeza que não só o Neymar, como vários outros, o Que próprio bom, Bruno passando. Henrique, daria todo o dinheiro que eles tinham, ou que eles têm Tem. na época, pra poder voltar a jogar bola. Acabou. É isso Pra aí. voltar, tipo, rebobinar. Falei assim, não, peraí, troca, não vou me machucar. Então, assim, mas é como o Gilmar falou, se você não tem Deus no coração, a gente só vai procurar ele no momento difícil, É né? verdade. Então, o meu conselho, não vou dar conselho pra Neymar, não vou dar conselho pra ninguém, eu dou conselho pra todo mundo, né? É que busque a Deus, procure a Deus, não só nos seus momentos de peleia, de guerra, mas também saiba agradecer, né? Claro, Porque a gente só momentos de sabe glória. pedir. No momento É de glória. A gente só claro. sabe pedir. O mal do brasileiro, do ser humano é esse. Na hora de pedir, meu irmão, a gente ajoelha, dá cambalhota, corrente. fica de jejum. Agora, na hora de agradecer,
De repente as pessoas nem agradecem. A palavra que Jesus, ele encontra 10 leprosos e fala assim, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Ele falou, fácil, vai lá, sacerdote, e vai dar tudo certo. Eles vão e diz que no caminho eles são curados. Nós estamos falando de lepra. Sim. Lepra hoje a gente pode simbolizar como pecado, né? Sim. E diz que só um Só voltou um para voltou agradecer. para voltou. agradecer, exatamente. Cara, foram 10 que foram curados. Ele perguntou, cadê os outros? Porque ele sabia que todos tinham Sim. sido curados. E aí? Obviamente. Então hoje o que André está falando é isso. A gratidão, ela expressa o nosso coração. Né? E quando nós temos esse coração grato a Deus, cara, eu posso ter certeza de uma coisa. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma, perder sua salvação, perder sua alegria, perder sua casa, perder sua família, perder seus filhos, perder sua esposa, porque hoje a gente está vendo isso, as pessoas trocando seus valores por as coisas desse mundo. E você não vai encontrar paz nesse mundo, você não vai encontrar felicidade no dinheiro, nas coisas passageiras, e por isso que nós, assim, estamos aqui tentando passar para você, não é uma história, você está ouvindo de uma pessoa que viveu, Claro. de pessoas que passaram, por isso Sim. estamos dizendo para você, dá uma oportunidade, deixa esse Deus que está batendo aí na tua porta, abre o coração, e eu tenho certeza que você vai poder provar também. Com Porque o André está certeza. provando, falou, hoje a casa é restaurada, as filhas estão aí, É. a maior amiga, parceira, e você Não, vai ter o seu testemunho, e de né? toda forma, né, cara, assim, há muitos anos atrás, obviamente você não vai lembrar, eu fui na sua igreja, no Rio de Janeiro. Acho que era Bola de Neve, pode ser? Comunidade da Zona Sul, Como na Zona Sul, na Barra da Tijuca. na Barra. Eu fui lá. Cara, eu fui sem entendimento nenhum. Eu passei, eu li assim, minha mulher, vamos lá, vamos. Então, assim, o seu ato do primeiro passo, é o que a gente fala, passo de fé, Uhum. é o start pra muita coisa, sabe? Isso. Então, assim, você tá chutando a gente aqui, dê o seu passo de fé. Dê a oportunidade de Deus, de você conhecer a Deus. Dê a oportunidade. A mesma oportunidade que você dá de ir numa balada, né, de sair, tomar um shopping, etc. Dê essa oportunidade para Deus te dar benção. Dê essa oportunidade de você conversar com Deus, que você vai ver qual é o lado mais gostoso, né, vamos dizer assim. Então, assim, É verdade. cara, eu sou abençoado demais, eu não posso reclamar. E uma dica também, a gente tem muitos vezes jogadores aqui, né? Uhum. Eu acho que o pior pro jogador de futebol é quando ele para, quando o cara não se prepara. E eu fui um desses que não me preparei. Eu fiquei mais ou menos quase 1 ano e meio em depressão por causa do futebol, depois que eu parei de futebol. Porque primeiro que eu parei na pandemia, tive que ficar em casa. E, cara, a gente sai de 100% diariamente, você fazendo 10, 15 quilômetros para ficar trancado dentro de casa. Minha vida era dentro do meu quarto, no meu escritório, deitado, dormindo, jogando videogame, acordava, computador, comia. E a pandemia passou e eu continuei. E eu falei assim, minha mulher entrando em desespero, meu casamento indo por água abaixo, minhas filhas igual, minha vida louca. E eu falei assim, cara, se eu for continuar desse jeito, eu não preciso estar aqui. Em todos os sentidos, não é só meu casamento. Não preciso estar nessa terra, sabe? Então, assim, isso aqui, gente, eu já batizado, já na igreja. E a gente é testado a todo momento. Então, se você não tiver na fé, não tiver ali sabendo que as peleias vão vir, gente. Claro, não é porque nós somos claro. cristãos, não é porque nós somos Não, mas é batizados isso, que a gente não vai justamente passar pra por isso. Porque as pessoas acham, né? não, Que o jogador de futebol tem a vida maravilhosa, porque o cristão não passa por guerra, né? Cara, nós somos contrário. pecadores, nós pecamos todos os acabou. dias. Perfeito só um, que é Jesus. E ponto final. Então, assim, eu voltei novamente, falei assim, dobrei meu joelho, falei assim, Deus, peraí, o que você quer? O que eu tenho que aprender com isso aqui? Porque É nada isso mais aí. é um ensinamento. A dor sempre ensina. O que eu tenho que aprender com isso aqui? O que você quer me ensinar? A me afastar do futebol? Tá bom, já conseguiu, porque, cara, futebol pra mim, eu vejo muito pouco, agora eu só vejo mais por causa do Botafogo. O que você quer me ensinar? Eu errei demais, agora... Não. Então, assim, eu entendi que Deus estava me preparando para um novo processo. Tanto que, cara, eu fui parar
num trabalho onde eu nunca fiz nada. Eu virei construtor, eu construo casa. Eu nunca na minha vida pensei em construir casa. Então, assim, eu passei por aquele processo todo. Deus botou uma pessoa na minha casa, 2 pessoas, na verdade, que eu sou grato, que é o Ailton Delega. E o Ailton Delega me apresentou o Dinho, que é meu sócio, que é onde essa pessoa, esse Dinho, me ensinou. Um cara bem de vida financeiramente, empresa no Brasil, me ensinou. Ele falou assim: vem comigo, eu vou te ensinar do início ao fim como se construir uma casa. Do zero. Do zero. Eu passei 7 meses com ele na primeira casa, uma das casas que ele fez. E ele falou assim: cara, se você não estiver confiante, vamos fazer a primeira casa junto pra você aprender. E assim foi feito. E hoje, graças a Deus, graças a essas pessoas, a outra que me fez essa conexão, é o Jim que me ensinou. Hoje eu tô em outro ramo, totalmente diferente. Obviamente que o futebol jamais vai sair da minha vida. Claro. Tudo que eu sou, tudo que eu fui, né, eu devo ao futebol. E obviamente, né, Deus me concedeu isso. Mas eu não posso negar que o futebol faz parte do meu sangue. Tanto que hoje, pra mim emagrecer, né, eu já perdi 13 quilos. O meu esporte virou outro. Agora eu sou beach tênis. Sou jogador de beach tênis, beach tenista. E mas assim, eu sou já há mais de 10 anos. Se deixar, eu jogo todo santo dia. Eu fiz uma quadra na minha casa. Então, assim, pra ver o nível de loucura que eu sou. E aproveitando o gancho, se você está nos assistindo no Brasil e pensa em comprar uma casa aqui em Orlando, ó, a gente já tem isso aqui aí, a dica. Tem aqui, eu construo. Já tem a dica, é só Construo botar, casa mandar para investimento. Mandar uma mensagem, quem entra quer no investir, direct, manda um isso aí. direct aqui pra gente no Pode Servos da mandar. Bola, no nosso Instagram. Isso aí. Aliás, se você ainda não se inscreveu no Servos da Bola, se inscrevam, por favor. Ativem o sininho das notificações para que vocês possam ser avisados, né? E compartilhem com os amigos. Dê o like, né? Que nós Dá o possamos like, seguir crescendo. Dá o like, like. compartilhe com os amigos e manda lá um direct. Ó, quero morar em Orlando, quero comprar uma casa. Construir, a gente vai te mandar. Eu construo casa para investimento, para investidores em investimento. Construo casa da forma que vocês quiserem. Aí, ó. Vendo casa da forma que vocês quiserem. Então, assim, cara, construção, para mim, hoje é o meu carro forte, graças a Deus. Não posso reclamar. Deus te dando um novo direcionamento. Com certeza. E a gente, com certeza. Né, com certeza te deseja todo sucesso. Amém, Ele obrigado. já está te abençoando. Nem vai te falar que vai te abençoar, já está te abençoando. Outra, o futebol ele não sai de mim. Claro. Eu frequento a Lagoinha. Sim, sim, sim. Eu tenho o Ministério do Futebol dos Jovens. Deus me botou isso no coração. Um dia na pregação e, cara, eu falei assim: Deus, aí você quer, então vamos lá. Então hoje, todo sábado, nós atendemos não, né? A gente fala sobre Deus e o futebol é só um chamarístico, né? Para 40, 50 adolescentes que a gente direciona para a igreja, pro GC, né? Pro culto do Rocket, que no caso é dos jovens, pro Legacy, pro pessoal mais velho. E a salvação do mundo são os jovens. Eu canso de ver, né, eu faço questão de servir na igreja, nos acampamentos dos adolescentes, cara, a gente vê cada coisa, e a gente vê cada jovem sendo impactado, que os pais, quando eles voltam, falam assim: esse é meu filho? Não, esse não é meu filho, não, peraí, eu entreguei ele assim, e ele tá dessa forma, e por causa dessa impactação, os pais acabam indo pra igreja. Então, assim, daqui a pouco tá a família toda. Gente, vou falar pra vocês. Eu tô contando isso porque teve um episódio desse da igreja. Quando a gente tava no Summer Camp do Rock, eu atendi não, minha esposa fez uma oração por uma menina. E ela orou, a menina voltou pra casa totalmente diferente. Passou um mês, minha esposa encontrou essa menina na igreja, no culto. Ela, o pai, a mãe, o irmão, a irmã. Oh, glória. Por quê? Porque a menina foi o canal para que entendesse, para que a família entendesse que Deus curou a menina, tudo que ela tinha de problema, e que também poderia curar a família. Então, assim, cara, os jovens, os adolescentes são os nossos... E é muito gratificante. É o nosso futuro. Você vê o mover de Deus na vida dos jovens. Exatamente. E é por isso que o diabo tem tentado tanto destruir essa geração. Muito. É verdade. Hoje se tem uma das maiores investidas de Satanás nessa geração.
E a gente precisa, como pais, assim, mais um conselho que a gente dá aqui. O Servo da Bola está sendo hoje, né? Não, se deixar, a gente fica até amanhã aqui, Sabe, gente. assim, Misericórdia. você pai, Amém. você mãe, Eu... esteja assim atento com seus filhos, porque a gente vê algumas coisas assim diferentes, a gente vai passando, e a gente não sabe o problema que a gente não enfrenta hoje, amanhã ele é 10 vezes maior. Então, se você percebe alguma coisa, procura ajuda, procura algum amigo, alguma amiga, alguém que possa te ajudar. Você viu hoje aqui, André está falando, foi numa igreja que muitas vezes você, igreja não, igreja é isso e aquilo, mas foi na igreja que encontrou o caminho para filha, esposa, filhos e todos abençoados. Então, nós estamos falando uma coisa para você. A nossa vida é esse testemunho, né? Nossa vida é esse. verdade. E a gente ama falar desse Você Deus. não tem ideia quanto você. Por isso que a gente entendeu que foi difícil trazer o nosso centro da pandemia. O problema é que a gente não tem mais tempo. Mas, Gonçalo, rápido, bem rápido. O Espírito Santo está me incomodando com uma coisa que eu preciso compartilhar com vocês. Quando você falou o assunto dos pais olharem seus filhos, cara, olhem. Porque assim, quando a gente vê o filho dos outros fazendo coisas, fala assim, não acredito que o pai dele não olha, a mãe dele não sabe. Cuidado. Olhem seus filhos. Celular, tudo, cara. Tudo. Porque às vezes as coisas estão acontecendo na sua casa e a gente não tá vendo. E você não sabe. E eu sou prova disso. Porque eu cansei de olhar o filho dos outros. Falei assim, mas como o pai dele não tá vendo que ele tá fazendo isso? Cara, minha filha fez um monte de coisa e pra mim era normal. Exato. Quer dizer, não era normal. Sim. Pra mim era um dia como o outro. Eu não reparei no que aconteceu. Porque era na minha casa. Então quando você falou, olha, o Espírito Santo já assim, fala que você precisa falar sobre isso. É importante. Eu vou também dar o meu testemunho sobre isso, que é importante, até porque você sabe que eu estava dando um treinamento privado para um americano nos campos ali em Lake Nona, lá no Wirral. Sim. E no campo do lado tinha um futebol 11 contra 11 só de meninos brasileiros. Aí eu fiquei curioso, terminei meu treinamento, fui lá, falei, vem cá, meninos, tudo bem? Aí chamei eles, falei, pô, vocês não gostariam de fazer um treinamento comigo? Ele, quem é você? Eu falei, eu joguei na seleção brasileira, fui profissional e tal, faço treinamentos de alta performance, seria muito legal se vocês pudessem fazer um grupo e a gente vir treinar uma vez. O private training. Por semana. Aí, legal, aí tiraram foto comigo, já foram no Google, já viram, né, rápido, eles no Google, e aqui a foto dele, aí o outro ligou pro pai, botou o pai para falar, o Gonçalves, não sei o quê. Tá bom, fizeram o grupo. Aí eu recebi depois no meu celular o grupo e tal. Na outra semana, eu mandei uma mensagem, aí meninos, quando é que nós vamos treinar? Quem é que pode treinar? Aí um começou, eu vou poder, o outro falou, eu vou. Beleza. Aí daqui a pouco, amigo, um foi e começou a postar um monte de vídeo pornográfico no grupo. Aí eu falei, esse grupo não é para isso não, que é isso, rapaz? Vocês têm que ter respeito, que é isso? Aí o outro, nada, não sei o que, postou, o outro postou, e começaram. Eu falei, olha só, meninos, infelizmente vou ter que acabar com o grupo. O objetivo é dar oportunidade de vocês de praticar esporte, de buscar uma qualidade de vida, de saúde, evoluir nesse esporte maravilhoso. E vocês estão com esse negócio aqui. Qual é, tio Gonça? Estão desviando, sem me conhecer, né? Pum. Aí eu peguei, liguei pro pai, vi os telefones e durante a semana um dos pais tinha me ligado para saber como é que era, quanto é que era, quanto que eu ia cobrar e tal. Sim. Eu falei, amigo, tá acontecendo isso. Meu filho tá postando alguma coisa. Eu falei, não, teu filho não. Inclusive, teu filho falou para os meninos pararem com isso, mas eles não querem parar. Aí eu falei, olha, eu vou ter que acabar com o grupo e tal, mas todos os meninos de 13, 14 anos. O pai falou, Gonçalves, me perdoa, eu vejo o celular dele todo dia à noite, mas eu vou ver agora. Eu tenho, você sabe, eu tenho um pessoal que joga bola todo domingo, né? Meu futebol, Pelado Domingueiro 99. Eu fiz um futebol totalmente diferente para pessoa que não joga bola, ex-jogador não pode jogar. Claro. O pessoal, o meu goleiro tem 57 anos de idade, então assim, e as regras exatamente são essas. Gente, isso aqui é um grupo sobre futebol. That's it. Não me venha postar coisa de desproporcional, de sacanagem, erótica. Não. Se fizer, eu tiro na hora. E assim foi feito. O primeiro que fez, eu cortei. Cortou. Gente, olha só. Isso aí, cara, eu falo assim, gente,
Minha filha tem acesso ao meu celular, minha esposa tem acesso ao meu celular, meu WhatsApp. Imagina minha filha, Caramba. Não dá. minha mulher, cara, e eu tô falando de marmanjo, tá? Não tô falando de adolescente. Claro. Né? Adolescente, você ainda, não vou falar releva, mas você entende que são adolescentes. Mas o adulto, marmanjo, não. Cara, é nego de 40 anos de idade, 50 anos de idade fazendo isso. Então, assim, se a gente não der o exemplo, se a gente não impor limite, né? Nós como pais, como cidadãos, como criadores de conteúdo, Sem dúvida. o mundo tá perdido, gente. Nós estamos aqui como O mundo tá educadores. perdido. Né? Como A gente trabalha com essa é a esporte, palavra, nós somos educadores. E Educadores. E ajudar é por isso que eu fico feliz de estar fechando o Servos da Bola com isso. O André vai voltar Volta em quando outra quiser. ocasião. Eu moro aqui, né, gente? Porque ele mora em Orlando. Sou mais um do que muitos que vai estão ser aqui morando. E assim, a gente precisa aumentar o time de Cristo, a torcida de A Cristo. torcida de Cristo. A gente precisa aumentar os atletas de Cristo e principalmente os servos de Cristo. É, isso aí. E nós somos os servos da bola. Amém. Porque a bola nos deu tudo, né, Gilmar? Deu mesmo. A bola nos deu famílias, nos deu experiências de conhecer o mundo inteiro. Né? A bola nos deu ministério. E nos deu o privilégio de conhecer esse Cristo, né? Porque foi Exatamente. através do esporte que todos nós conseguimos Exatamente. conhecer esse Jesus, né? E nós Amém. estaremos aqui todas as semanas, segunda-feira, 19 horas, horário do Brasil, 18 horas aqui na Flórida, trazendo esse bate-papo sobre Deus e o futebol, as nossas experiências, a palavra de Deus, que sempre vai estar presente nessa nossa resenha. Te agradeço, vou te dar o bonezinho aqui da Obrigado. Chiticar. Alô, Luiz, Dudu, um dia vai estar sentado aqui, Obrigado. né, amigo? Obrigado, Pra você levar, Gonçalves. tomar um café, pô, irmão, Uma pena bênção que pura. já acabou, que eu não cheguei nem na metade da minha história de Não, vida. mas você vai voltar, Segundo foi tempo. só o primeiro tempo, tá, Mas gente? assim, Só o primeiro pra tempo. mim é um privilégio, né, estar aqui com o Gonçalves, com o Gilmar. São, como eu falei, pra mim, como botafoguense, dispensa comentários, né? Eu tava procurando em casa, não achei, mas eu tenho uma foto com o time de 95 no Caio Martins. Eu do lado do Túlio, assim, bem pequenininho, magrinho, todo feliz da vida, carequinha. Então, assim, pra mim é um privilégio. E mais privilégio a gente tá podendo falar sobre Deus, contando um pouco da minha história, do meu testemunho, né? Que isso sirva, né, de exemplo pra alguém, Claro. né? Seja positivamente ou o lado Não, negativo pô. das histórias negativas que eu já tive também, né? Porque como eu disse, volto a falar, os cristãos, nós passamos por peleia também, Sim, né? sem dúvida. Falhamos, Perfeito só há erramos. um, que é Jesus Cristo, não tem Mas jeito. esse é o propósito dos servos da bola, de E- trazer essas isso aí. experiências, Com certeza. esses testemunhos, para que vocês possam crescer, né, com esse Sim. conteúdo. E assim, e vocês tenham certeza que estão sendo usados por Deus para passar, né, dar esse conhecimento para quem ainda não foi tocado, ou que aquela sementinha que um dia foi plantada, ela não foi regada, né? Então tenha certeza que Deus já tinha projetado isso aqui para vocês, né? Então assim, isso é só o início. Não, aí Se tu tá- prepare. Aí você está pegando pesado. Se Aí daqui prepare. a pouco eu Não, tô se prepare. Eu já não queria me emocionar mais. você Não, falando sabe isso por quê? aí, Porque assim, ó, Para, amigo. Porque assim, cara, o bem que traz o bem, gente. É, Não tem como errar. Você planta o bem, você vai colher o bem. sem Então o dúvida. que vocês estão plantando aqui é nada mais do que o bem. E o bem maior que a palavra de Deus, que é falar sobre Deus, falar sobre Cristo, todo testemunho que a gente tem de todos os convidados que vêm aqui, de vocês que estão aqui. Eu já sugerindo aqui entre vocês fazer o contrário. Vem um de vocês pra cá e se Não, a fazem. gente já fez, Já a gente já fez, fez olha aí. uma, Olha é. quantas A gente já histórias fez, vocês devem vamos fazer ter. outra, né, Gil? Nós Quantas vamos histórias fazer vocês devem outras ter pra também. contar de testemunho, de episódio. Então, assim, e aqui, não só em Orlando, no Brasil, no mundo, é difícil você ter um podcast sério, com pessoas sérias de Deus, Mas que essa é a falam, nossa que visão. contam essas Amém. histórias, entendeu? Então, Amém. assim, Amém. é só o início, gente. Obrigado. É só o início. Se deixar que eu fico até Obrigado amanhã mesmo. você. Olha, Muito gente, obrigado, fundo do coração, gente. Um prazer. imperdível. E eu espero vocês sempre, todas as semanas, acompanhando a gente aqui no Servos da Bola. Compartilhem, falem com os amigos, se inscrevam no canal, né? Dê o like, que é importante. Quanto mais vocês derem o like, mais pessoas vão receber São esse atingidas, conteúdo. sim. Amém. E nós vamos estar aqui, né, irmão? É isso aí. Amém. Eu Deus abençoe. queria só terminar fazendo uma oração. Amém. Senti hoje da gente terminar orando
E diante de tudo que a gente ouviu, eu sei que tem muitas pessoas que estão nos vendo agora. Eu queria que você, se pode, curve aí sua cabeça, fecha seus olhos. Vamos terminar fazendo uma oração, Isso. agradecendo a Deus. Amém, Jesus. Pai, nós te agradecemos. Amém, Jesus. Que o testemunho do André, Senhor, possa tocar milhares de corações. Amém, E quem Jesus. sabe você está passando por esse momento difícil, esse momento de luta, esse momento de tristeza, esse momento de deserto. Nós queremos te pedir, Senhor, abençoa nosso irmão, nossa irmã, nosso Amém, amigo, Jesus. e que eles possam encontrar esse Jesus maravilhoso. Amém. É Esse verdade. Deus que mudou a nossa vida, mudou a nossa história, esse Deus que tem um plano para cada É um de nós. verdade, Deus. E Ele está batendo na porta do nosso coração. Se a gente abrir a porta, a gente tem a certeza que Ele vai entrar. Amém. Ele vai mudar a nossa história. Amém. Por isso eu quero te pedir, Pai, restaura esse casamento, restaura essa saúde, esse milagre que teu filho tanto precisa e que eles possam conhecer que o Senhor é Deus. Amém, Jesus. Faz algo que nós não podemos fazer, mas o Senhor é o Deus do impossível Amém. e o Senhor pode fazer maravilhas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 E Amém. amém. Obrigado, E amém. irmãos. Valeu, Andrezinho. Nossa, obrigado. Tamo junto. Nossa, Mas, ó, goleador fez obrigado. golaço hoje. Olha, hoje foi Hoje foi o gol mais bonito. Hoje foi top. Hoje foi top.